A minha primeira incredulidade é crer em vários deuses, tal qual os hindus que creem em Brahma, Vishnu e Shiva, e desses últimos dois derivam centenas de deuses, ou então, diferente dos mormons, que são um segmento cristão, que dizem que Deus tem pai, o que dá e tal qual Deus um dia já foi homem, um dia nós seremos Deus, configurando uma teologia politeísta, ou então os amigos adeptos das religiões afro, como por exemplo o candomblé, que eles alegam que é uma religião monoteísta, entretanto eles creem que a divindade suprema deles criou uma série de entidades que eles chamam de orixás, que apesar deles dizerem que não são deuses, mas que são seres superiores aos seres humanos, criados dos elementos da natureza, eles prestam culto a esses orixás, a esses seres. Então eles são como que semideuses. Eu não creio nisso. A minha segunda incredulidade é a incredulidade de que o ser humano pode experimentar diversas vidas. Eu creio, de acordo com a Bíblia, que nós só nascemos uma vez. E depois disso, teremos um encontro, nosso espírito com Deus, para uma prestação de contas. Uma terceira incredulidade minha é que eu não creio que os mortos comunicam-se com os vivos. Eu sou ateu da comunicação mediúnica. Com base nessa minha incredulidade, há uma quarta incredulidade. É que eu não creio na possibilidade da comunhão entre santos mortos e os santos vivos. Veja que, se você crê que determinada personalidade do passado foi santo ou é santo, eu não estou duvidando, até porque eu não tenho condição de dizer se essa pessoa é ou não santa. O que eu digo é que é impossível que um santo que já morreu possa interceder por um cristão em vida. Eu não creio em vários intercessores ou intercessoras. O que é um intercessor ou mediador? É aquela pessoa que se coloca entre eu e uma outra pessoa para mediar uma situação. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vamos. Olá, você que me escuta, eu sou Franzé Barros e mais uma vez estou aqui para falar acerca das minhas incredulidades. Nos dois últimos vídeos que eu produzi, eles foram intitulados Ateu Confesso. No primeiro, eu falei da minha incredulidade com relação a essa fé humanista e no último vídeo eu falei da minha incredulidade acerca de algumas crenças de movimentos cristãos. Como da outra vez, eu vou usar a Bíblia Sagrada. Ela é o motivo de muitas das minhas incredulidades. Eu sou ateu da confissão positiva. O que é a confissão positiva? É a crença de muitos cristãos e outros grupos também religiosos de que se você confessar algo crendo, isso vai acontecer. Em muitos grupos eles creem tanto que positivamente como negativamente, ou seja, se você crê que algo de ruim vai acontecer e você confessar isso com fé, de fato acontece. E o oposto, se você crê e confessar em algo de bom, uma bênção na sua vida, confessar com fé, isso vai acontecer. Essa crença se baseia na ideia de que há poder nas nossas palavras, de que como o homem, ao aceitar a Cristo, ele foi redimido e ele tem uma natureza semelhante à de Deus,
pois fomos feitos à imagem e semelhança dele. Da mesma forma que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, que nós teríamos essa autoridade, essa condição de trazermos à existência aquilo que não acontece pela força das nossas palavras, porque há poder nas palavras. Então a confissão positiva é mais ou menos isso. E qual a base disso? Há pelo menos 2 textos que aqueles que assim creem usam para embasar essa ideia. A primeira está em Mateus. Mateus capítulo 21, no versículo 22 diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O segundo texto está em Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, no verso 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo ele é tomado por pedaço, que seria: se com a tua boca confessares e em teu coração creres, então acontecerá. Vale salientar que Romanos 10 e 9 está falando acerca da salvação. E Mateus, no capítulo 21, que diz que aquilo que nós pedirmos crendo, receberemos, está condicionado a se o meu pedido está em consonância com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz em Coríntios que nós não temos sensibilidade, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, os olhos não viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então muitas vezes pedimos, mas pedimos equivocadamente, não para a nossa necessidade, mas para o nosso prazer. E muitas vezes coisas que não serão bênção, não farão bem. Então, se pedimos com fé e não for segundo a vontade de Deus, claro que isso não vai acontecer. E quais são os passos seguidos pelos adeptos da confissão positiva? Primeiro, diga, decrete, confesse aquilo que você quer. Segundo, creia que você já está vivendo aquela realidade, mesmo sem que ela aconteça. E conte já a bênção antes mesmo que ela aconteça. Aqueles que são adeptos da teologia da confissão positiva dizem que orar, Senhor, seja feito a tua vontade, é muito bonito, mas que é uma falsa espiritualidade. Isso denota incredulidade. E não é isso que a Bíblia diz, veja só. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não seja a minha vontade, e sim a tua. Na oração do Pai Nosso, nós oramos, seja feito a tua vontade. Então, o que eu entendo é que nós temos que orar pedindo segundo a vontade de Deus, e não decretando, e não ordenando o que Deus tem que fazer. Tiago capítulo 4, no versículo 13, diz: Atentai agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Vós sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em consonância com Tiago capítulo 4, eu entendo que nós não devemos orar ordenando e decretando, mas em vez disso, a atitude de fé seria dizer: seja feita a tua vontade. Aqueles que oram decretando ao invés de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, eu entendo que eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Uma outra incredulidade minha é que eu não creio que Jesus, na cruz do Calvário, levou as nossas doenças. O que eu entendo pela Bíblia é que Jesus levou os nossos pecados. Mas aqueles que creem que na cruz Jesus levou todas as nossas doenças e, assim, creem que se você está doente é pelo menos por 3 motivos. Você pode estar doente porque você não conhece a palavra e assim é ignorância. Segundo lugar, porque você não tem fé. Ou em terceiro lugar, porque você é
está em pecado. Então são três crenças daqueles que acham que uma vez que você é cristão, você tem que ter saúde plena. Então eu vou ler o texto de Isaías, no capítulo 53, que é o texto que as pessoas que creem que Jesus levou na cruz as nossas doenças usam para assim afirmar. Isaías capítulo 53, no versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Eu vou usar pedaços do 4 e o 5 novamente. O 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o final do versículo 5 diz: e pelas suas feridas fomos sarados. A interpretação literal desse texto diz, leva a crer, que Jesus na cruz levou as nossas doenças. Entretanto, o livro do profeta Isaías é um livro que usa muito alegorização. E no livro do profeta Isaías, o pecado ele é alegorizado, simbolizado como uma enfermidade. E eu posso mostrar isso para você no primeiro capítulo logo do mesmo livro, não vou nem mudar de livro nem de autoria, o próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 1, capítulo 1, diz assim, versículo 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. E aí no versículo 5 ele começa a descrever: porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, uma e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então o capítulo 1 do profeta Isaías, ele mostra uma nação pecaminosa e ele alegoriza o mal ou o pecado dessa nação como uma doença, como uma enfermidade, e diz que da planta da cabeça aos pés a nação é como um ser doente, cheio de feridas. É usando a mesma linguagem que o profeta Isaías diz no capítulo 53 que eu li, que na cruz Jesus levou as nossas feridas. Que feridas são essas? São os pecados. Então, um cristão, um crente em Cristo Jesus, que esteja doente, ele nem é ignorante, nem está em pecado. Simplesmente entender que Jesus na cruz levou os nossos pecados e em carne nós sofremos aflições de enfermidades como qualquer pessoa. Eu vou mostrar pelo menos 3 textos na Bíblia que mostram homens de Deus, homens santos de Deus que adoeceram. O primeiro foi o profeta Eliseu. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14 e versículo 20. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer. E no versículo 20, morreu Eliseu e foi sepultado. Então o profeta Eliseu, e Eliseu foi aquele profeta que recebeu porção dobrada do profeta Elias, e Elias e Moisés foram os homens que mais realizaram milagres no Velho Testamento. Eliseu recebeu porção dobrada. E ele adoeceu, e adoeceu de doença para morrer. A doença dele foi a razão da sua morte. Mas Eliseu não estava em pecado. Tanto é que mais à frente, uma pessoa morre e é sepultada junto à sepultura de Eliseu. E o corpo do morto toca os ossos de Eliseu e ele é ressuscitado. Eliseu não estava em pecado. A segunda personagem é o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo falando: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Então o apóstolo Paulo também adoecia. E ele falando ao seu discípulo Timóteo, Timóteo foi um filho na fé de Paulo, discipulado por Paulo, que tornou-se pastor. Olha o conselho do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 5, 23.
Não, 1 Timóteo 5:23, não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo também sofreu de uma enfermidade no estômago. E o apóstolo Paulo, ele não decreta ou profetiza ou ordena que a enfermidade saia e que Timóteo confesse que Jesus levou a sua enfermidade estomacal na cruz do Calvário. Não. O apóstolo Paulo prescreve um remédio para o estômago à base de água e vinho, muito comum nos seus dias. Eu não creio que Jesus na cruz do Calvário levou a minha, a sua e as enfermidades da raça humana. Eu não creio em sacrifícios feitos por cristãos, por servos de Deus, para angariar bênção. Você crê num Deus que exige sacrifício, um Deus que só lhe abençoa, só lhe faz alguma coisa propícia se você sacrificar-se? É um Deus que se compraz com seu sofrimento? Se você é pai e seu filho lhe pede alguma coisa, como você o atende? Com atenção e com amor, movido pelo amor ao seu filho, ou você exige que ele se sacrifique, que ele faça algo doloroso, para que assim você possa o atendê-lo? No passado, as relações com base em sacrifícios eram comuns no Velho Testamento, em uma relação senhor e servo, em uma cultura extremamente bárbara. Entretanto, Jesus rompeu com esse tipo de relacionamento e nós vivemos na era da graça. Somos abençoados pela graça de Deus. A relação que Deus quer ter comigo e com você é por amor e não requer sacrifícios. Inclusive, até mesmo na época do Velho Testamento, que havia o sistema sacrificial, é enfatizado que Deus quer obediência antes de sacrifício. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, há uma pergunta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Jesus ele cita o profeta Oséias em Mateus capítulo 9, no versículo 13, que diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. O Novo Testamento nos fala de dois sacrifícios. O primeiro, para nos reconciliar com Deus, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E na cruz ele disse: está consumado. Ele realizou o sacrifício maior. Por conta do sacrifício maior, ele anula qualquer sacrifício menor naqueles moldes. Entretanto, um outro sacrifício, num outro nível, está em Romanos capítulo 12, que diz: apresenteis os vossos corpos, 12 versículo 1 de Romanos, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, existe um sacrifício, sim, o sacrifício da nossa vida, mas não é um sacrifício de você subir uma escadaria de joelhos, de você caminhar quilômetros e quilômetros a pé, não é um sacrifício físico de você se autoflagelar, de você violar a sua natureza, a sua resistência. Não. O sacrifício do nosso corpo é o sacrifício de renunciar aquilo que é prazeroso para mim, se eu sei que aquilo não agrada a Deus, e viver uma vida que agrada o coração de Deus, porque houve a substituição. Na cruz, Jesus morreu por mim, e em vida eu vivo a vida de Jesus. Então é muito simples. Quando você for fazer alguma coisa, você pergunta: Jesus no meu lugar faria isso? Quando você for dizer algo que você tem receio, não sabe se é certo ou não, você pergunta: Jesus no meu lugar falaria assim? Isso é o sacrifício. Mas sacrifícios aos moldes do Velho Testamento, isso não existe mais. Esse é mais um vídeo do canal Terceira Via. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todos os finais de semana nós estaremos compartilhando um vídeo novo. Também todos os dias temos um devocional de no máximo 3 minutos chamado Palavra Amiga. Todos os dias, Palavra Amiga.
todos os finais de semana, sábado e domingo, um vídeo do projeto Conjecturas. Curte, compartilha, valeu!